Você sabia que o Mestre Kai de Kung Fu Panda derrotou mais de 20 mestres do Kung Fu? Ele roubou o Chi de cada um e aprisionou todos em forma de amuletos de jade. E quando ele queria, os libertava em forma de zumbis de jade para lutarem a seu favor. Mestres Castores Gêmeos, Mestre Sapo, Mestre Gorila, Mestre Komodo, Mestre Elefante, Tai Lung. Sim, até o Tai Lung foi derrotado pelo Kai. Mestre Javali, Mestre Hipopótamo, Mestre Caranguejo, Mestre Rino, o mesmo que foi morto pelo Lord Shen em Kung Fu Panda 2. Mestre Porco Espinho, Mestre Uguay, Mestre Lagarto, Mestre Croc, Mestre Frango, Mestre Urso, Mestre Shifu, Mestre Garça, Mestre Louva-a-Deus, Mestre Macaco e Mestre Víbora. Muitos desses mestres não são mostrados nos filmes, e sim em curtas-metragens e em séries. Como que o Lord Shen de Kung Fu Panda 2 virou do mal? Antigamente, os pavões eram adorados por todos e levavam alegria. Eles inventaram os fogos de artifício. Aí, o Lord Shen viu que os fogos de artifício poderiam ser usados para o mal. E aí, os seus pais ficaram super preocupados e consultaram a vidente para saber qual seria o futuro do seu filho. E ela disse que se o Lord Shen continuasse nesse caminho sombrio, ele iria ser derrotado por um guerreiro preto e branco, um panda. O Lord Shen ouviu isso e ficou pistola, e aí ele foi tentar alterar o seu destino. Ele reuniu seu exército de lobos para atacarem várias aldeias de pandas, matando vários pandas inocentes. E a história do Lord Shen não para por aí. Ele inclusive invadiu a aldeia do Po. E tem outras coisas que, se você é fã de Kung Fu Panda, precisa conferir. Então o vídeo com a história completa do Lord Shen tá no comentário fixado. A vontade de ser o dragão guerreiro era tanta que ele foi enfrentar os dois. Gente, o Tai Lung foi enfrentar o Mestre Uguay e o Mestre Shifu. O Shifu foi impedi-lo, mas não conseguiu. Ele lembrou da infância do Tai Lung e não conseguiu destruir aquilo que ele mesmo criou. Então a tartaruga mais poderosa da Terra entrou na parada e neutralizou o Tai Lung. Aí o que fizeram com o leopardo mais furioso de todos? Mandaram ele pra prisão. Uma prisão que foi construída especialmente pro Tai Lung, a prisão Shogun. E sabe como funcionava esse lugar? Eu vou te contar. Nessa prisão tinham 1000 guardas e o Tai Lung era o único prisioneiro. 1000 guardas para tomar conta dele. Ainda tinha apenas uma entrada e uma saída, e o Tai Lung ficava lá no fundo. Como os próprios guardas falavam, era impossível escapar de lá. Será mesmo? E foi isso que ela fez, deixou ele lá, escondido na caixa. E logo depois, infelizmente, ela foi morta. E aí, essa caixa, que era uma caixa de legumes onde o Po estava, foi enviada para muito longe e aí acabou chegando na loja de macarrão do Sr. Ping. E aí o Sr. Ping deu de cara com o Po bebê e ele procurou para ver se tinha alguém por perto, né, o pai ou a mãe do Po, mas não encontrou ninguém. Então ele decidiu adotá-lo e logo em seguida o Sr. Ping alimentou o Po, deu banho nele e alimentou mais e mais. E foi naquele dia que o Sr. Ping deu o nome de Po para o Po que a gente conhece. Então, para você entender melhor, o nome Lotus foi dado pelos seus pais biológicos e o nome Po pelo Sr. Ping, o pai adotivo. O Po cresceu no restaurante do seu pai Ping, trabalhou lá e sempre foi muito esforçado em tudo. O Po sempre foi desastrado também, mas ele tinha muita força de vontade de aprender as coisas, fora o jeito engraçado que ele sempre teve. O famoso Kai tinha 2 espadas de jade com longas correntes. Ele as usava para lutar e escalar montanhas e penhascos, mas antes dele ser assim, o Kai era um pouco diferente. Bom, vamos voltar alguns séculos para conhecermos melhor esse grande personagem de Kung Fu Panda 3. O Kai desde sempre foi um cara que tinha muita força de vontade e era ambicioso, mas algumas vezes ele usou esses poderes para o mal. O Kai, há uns 500 anos atrás, se juntou com o Mestre Uguay. O Uguay era um guerreiro que liderava um exército. O Kai e o Uguay lutaram juntos, lado a lado, e eles eram melhores amigos, se consideravam irmãos. Um certo dia, em uma das batalhas que eles estavam, o Uguay se feriu e o Kai o carregou por dias em busca de ajuda. Depois de um tempo, eles encontraram uma vila secreta de pandas. Ali era um antigo lugar de cura.
e os pandas curaram o Oogway e também ensinaram a ele a usar e a doar o Chi, que é a energia interior, algo muito forte. O Kai observou tudo isso e quando ele percebeu que o Chi era algo muito poderoso, o Kai quis tudo aquilo pra ele, né? Ele queria aquele poder só pra ele. Então ele começou a roubar o Chi de alguns pandas daquela vila. Foi tipo, sai pra lá tartaruga, sai pra lá seus pandas, Kai tá na parada e vai dominar geral. Foi mais ou menos assim. Bom, o mestre Oogway, quando viu que o Kai tava fazendo tudo aquilo, decidiu lutar contra ele para impedi-lo, senão o Kai destruiria a vila e todos os pandas que estavam lá. É um negócio com o panda, o Lord Shen em Kung Fu Panda 2 queria derrotar os panda. O Kai quer derrotar os panda. Deixa os panda em paz. Você sabia que o Tai Lung e o Kai de Kung Fu Panda já se enfrentaram e o Kai derrotou o Tai Lung? No final do primeiro filme, o Po derrota o Tai Lung e manda ele para o mundo dos espíritos. Já no terceiro filme de Kung Fu Panda, o Kai roubou o Chi de todos que estavam no reino dos espíritos para assim voltar ao mundo dos vivos. Todos que o Kai derrotou lá viraram amuletos de Jade como esse. E durante uma das batalhas na Terra contra os 5 Furiosos, dá pra ver um amuleto de Jade com a cara do Tai Lung. É exatamente ele. Ou seja, o Kai e o Tai Lung se enfrentaram no mundo dos espíritos, o Kai roubou o Chi do Tai Lung e ainda venceu ele. Para saber mais detalhes dessa história, vídeo completo no comentário fixado. Nessa cena em Monstro vs Alienígenas, tem alguns easter eggs que você não reparou. No canto superior direito tem uma cena de Kung Fu Panda com o Shifu e o Po. E no canto superior esquerdo tem uma cena do Martin com o Alex de Madagascar. Se você chegou até aqui, coloca nos comentários Raio Filmes. Kung Fu Panda 4 não era exatamente como nós, fãs, esperávamos. Um dos detalhes que mais pegou aí foi o roteiro, a história, que querendo ou não foi super fraca. E esses shorts têm spoilers, hein? E eles tinham tudo pra fazer um ótimo filme, ele tinha tudo pra ser o melhor da franquia, porque ele teria a volta do Tai Lung, Lord Shen e Kai, que era exatamente o que os fãs queriam ver e estavam esperando, só que algo digno, né, que esses personagens mereciam, e não o que rolou. Apesar desses pontos não tão legais, Kung Fu Panda 4 é muito engraçado e tem ótimas cenas, ótimas coreografias de luta. Mas ainda tem muito o que falar sobre esse filme. Pra você ver minha análise completa com spoilers, é só clicar aí. Tai Lung, Lord Shen e Kai eram os principais personagens que os fãs queriam ver e que gerou um hype tremendo. Só que eles não foram bem aproveitados e esse vídeo aqui tem spoilers de Kung Fu Panda 4. O Kai e o Shen não tem nenhuma fala e o pouco que eles apareceram dava a impressão de que eles não tinham a mesma personalidade que tinham nos outros filmes. Meio que descaracterizaram esses dois personagens incríveis que todo mundo queria que tivesse uma baita participação. O Tai Lung teve a melhor participação entre os três, mas acabou ficando um pouco bobo e isso foi muito esquisito. Mas pra você entender melhor o que aconteceu com os três vilões em Kung Fu Panda 4, é só clicar aí.